Perfeito, doutora Marina. Boa noite, doutora Marina, doutor Leonardo. Boa noite a todos que nos assistem. Talvez nós estejamos tratando e discutindo um dos temas mais relevantes, né, para a nossa economia, e notadamente em função da qualidade ou do aspecto do Brasil, digamos assim, como um país produtor de recursos minerários e especialmente exportador de recursos minerários. Então, na verdade, esse é um tema candente, é um tema atual, muito embora estejamos com uma legislação bastante, não antiga, mas uma legislação que trata do tema há muito tempo, né? Esse, sem dúvida, é um tema, foi, e continuará sendo um tema do momento. E, bom, para fazer essa minha análise sobre os aspectos civis, administrativos, né, a primeira observação que eu faço é justamente sobre a condição, digamos assim, dos bens minerários, né, o porquê dessa natureza, digamos, o porquê dessa tutela, né? E, em resumo, o que nós temos é uma opção do nosso constituinte de justamente, não digo precificar, mas patrimonializar bens que estão disponíveis na natureza, aparentemente abundantes, mas que, nada obstante essa aparente abundância, eles são escassos, finitos e, além de tudo, são elementos estratégicos, né, sob o ponto de vista socioeconômico de um país, especialmente de um país como o Brasil, que é um país exportador de minérios, de material minerário. Então, tem uma relevância ímpar esse tema, né, para o nosso país. Bom, e um segundo aspecto que eu queria destacar, e até pegando o gancho da conversa do Dr. Leonardo, da apresentação, é justamente sobre os efeitos, e aí sim, eu adentro especificamente no tema que eu gostaria de falar, né, que eu adentro nos efeitos ou nas consequências extrapenais, até poderia falar de civil, mas eu prefiro tratar com a nomenclatura extrapenais, dos ilícitos do ilícito penal, né, ou da prática de usurpação minerária no país, no Brasil. Bom, e nesse sentido, isso vale para o direito minerário, como vale para outras esferas do direito brasileiro, para outros campos. Né? Um aspecto que que eu gosto de destacar sempre, é que justamente isso é especialmente para o direito sancionador, mas também o aspecto reparatório entra nesse combo, digamos assim. Nós temos no sistema brasileiro, vige no sistema brasileiro, isso também é opção do nosso legislador constituinte, do nosso legislador. Nós temos uma esfera ou um sistema com multiplicidades de entes sancionadores ou de entes que buscam, de alguma forma ou de outra, né, alguma reparação, alguma consequência a partir de determinados atos. Então, justamente isso é muito comum, e nós temos o campo penal e nós temos outros campos que com ele se relacionam. Né? E na matéria minerária não é diferente. Nós temos os ilícitos, nós temos a caracterização, a tipificação penal, como foi muito bem colocado aqui, só que esses fatos, eles também exalam consequências em outros âmbitos, e o âmbito que eu chamo de não penal, que é basicamente civil e administrativo, né, sofre, digamos assim, o influxo da prática desses atos. E, bom, nessa medida, qual é a principal consequência, digamos assim? Justamente por essa opção do constituinte de patrimonializar o nosso patrimônio minerário, né, os nossos bens minerários, nós temos hoje condições, ou é possível, justamente que nós venhamos a quantificar, patrimonializar, essa que é a expressão, né?
essas condutas ou esse produto, e a partir disso nós possamos extrair consequências civis. E uma delas é justamente a reparação de danos. Aí sim, nesse ponto, e aproveito mais uma vez para fazer o gancho do comentário da explanação feita pelo colega, né? E justamente esse patrimônio minerário, ele é, por assim dizer, conversível economicamente falando, né? E justamente disso é que decorrem as consequências, como a possível indenização pela usurpação minerária, pela usurpação ilegal. E veja bem que se nós temos esse aparente problema de direito penal, que é a convivência dessas duas normas de direito minerário, da lei, e me escapou aqui a lei 8.176 e da lei 9.605, nós temos uma questão minerária, nós temos uma questão ambiental, ou seja, são bens jurídicos tutelados, né, são bens jurídicos diversos, tutelados por normas diversas. Isso justamente que nos leva a possibilidade de nós termos consequências distintas no âmbito penal, a possibilidade de aplicação de ambos os dispositivos, de ambas as normas, por assim dizer, e no âmbito não penal, na parte de responsabilização civil, justamente nós temos essa possibilidade, pela prática de um ato dessa natureza, nós termos um dano ambiental, que tem um regime de responsabilização específico, que agora, recentemente, foi tido como imprescritível pelo STF, e nós temos também um dano ao patrimônio minerário. Então, veja, essa conduta, ela gera essas duas consequências, ou uma conduta de usurpação mineral, ela gera ou ela pode gerar agressão, por assim dizer, a dois bens jurídicos distintos, meio ambiente e patrimônio minerário. Cada um deles com um regime, com um sistema próprio, digamos assim, né, de ressarcimento, de busca de quantificação. E justamente hoje, em termos práticos, o que nós temos, o que é a jurisprudência que vem se formando, né, até justamente a partir de fruto de atuação da Advocacia Geral da União, é justamente a busca do ressarcimento, né, e por essa lavra ilegal, por essa lavra fora dos parâmetros, fora das autorizações ou não autorizadas. E justamente porque a opção legislativa, a opção constituinte é patrimonializemos estes bens naturais, este recurso natural. Com a devida intervenção estatal, você pode explorá-lo, observada a legislação pertinente. Ausente autorização estatal ou havendo atuação em desconformidade com a autorização estatal, nós nos deparamos de cara com o quê? Com um ato ilícito. E aquele que, por ação ou omissão, por um ato lícito ou ilícito, mas aqui prefiro dar o enfoque da ilicitude, aquele que por uma ação ilícita causa ou prejudica o patrimônio alheio, deve ser chamado justamente a responder, a ressarcir esse dano causado. Então, até é uma relação civilista, até talvez bastante simples, né? Só que, na verdade, nós estamos tratando de bens tutelados, né, de uma importância ímpar para o Estado democrático de direito, para o Estado brasileiro, para uma nação. E daí até aqui um aspecto, uma outra observação que eu faço, e justamente hoje talvez já venha diminuindo um pouco, e oxalá que isso diminua inclusive, mas o Dr. Leonardo colocou justamente o problema de garimpagem no Pará, Amazonas e outros estados. E nós temos uma questão cultural muito difícil de ser superada no Brasil, né? É um aspecto, talvez uma versão, uma cultura um pouco colonialista ainda, né? De desrespeito à coisa pública, né? Isso infelizmente é muito presente,
infelizmente isso é muito presente, não só nessa parte minerária, em outras questões, né? Nem vou entrar aqui, mas se fosse falar de corrupção e outros tantos eventos, todos eles trazem por trás essa noção ou esse pouco apreço à coisa pública, né? E justamente, goste-se ou não se goste, a reação a esse desapreço à coisa pública, que, friso, patrimônio minerário é coisa pública, é coisa coletiva, é bem do Estado, né? O desapreço a essa coisa pública deve trazer como consequência justamente o quê? Uma medida sancionatória, ou uma medida reparatória, quando constatado um dano, né? E é isso que basicamente hoje o Estado brasileiro, via a Advocacia Geral da União, tem buscado atuar nessas demandas, nessas situações em que nos deparamos com usurpação, com retirada de minérios, né, patrimônio minerário, fora das hipóteses autorizativas, das hipóteses legais ou fora dos âmbitos de permissão. E aí, claro, avançamos num segundo aspecto, justamente isso é muito, muito importante fazer essa correlação com o direito penal. Porque justamente os critérios para responsabilização penal, que levam em consideração especialmente o aspecto subjetivo, né, em que se diferenciam ou que se afastam um pouco, né, dos critérios para reparação de danos em algumas situações. E por que eu faço essa observação? Justamente porque devemos ter presente que nós temos um sistema no Brasil de uma relativa independência das esferas, né? Então, o que acontece na prática? Se eventualmente uma absolvição, ou trocando em miúdos, me parece que somente uma absolvição no processo penal por inexistência dos fatos ou negativa de autoria, né, é que pode eventualmente, digamos assim, afastar uma responsabilidade da pessoa jurídica, enfim, pode afastar a responsabilidade, seja da pessoa jurídica, seja da pessoa física, né, pela eventual reparação de danos causados ao patrimônio minerário. Então, se eu sou, por exemplo, uma microempresa, empresa de pequeno porte, agora me escapou a expressão, uma empresa pessoal, unipessoal, e eu exploro uma atividade minerária, isso, por exemplo, na esfera penal, ficar provado que esse microempresário individual não praticou o fato, ou que o fato não ocorreu, isso seguramente vai afastar, ou muito provavelmente afastará a responsabilidade dele por uma eventual medida de ressarcimento ao Estado pela usurpação minerária. Mas em outras circunstâncias, né, outras espécies de absolvição no processo penal, como regra, não afastarão, né, ou não terão o condão de afastar a responsabilidade por eventual indenização pela usurpação minerária verificada. E claro, que daí a isso se agrega um segundo elemento, ou um outro elemento, que eu acho que eu já citei dois elementos, então esse deve ser o terceiro, que é justamente a prova e a quantificação, né? Ou seja, para eu obter a condenação de alguém ao ressarcimento, é pressuposto que eu quantifique. Então, me parece, e esse é um trabalho que se faz hoje justamente com as agências, especialmente com a ANM, para que seja possível justamente a quantificação, porque não posso buscar uma indenização do tipo, ele usurpou mineral indevido, usurpou mineral, mas quanto? Não sei quanto, não consigo quantificar. Essa provavelmente seria uma situação, uma hipótese de improcedência de uma ação, não só uma ação por usurpação minerária, né? Mas por qualquer outra ação por ressarcimento de danos. Se você não tiver a quantificação do dano, né, você caminhará seguramente para uma improcedência. E esse também é o desafio, digamos assim, nessas questões que envolvem a tutela do patrimônio minerário.
Mas, e até para não me alongar, para eventualmente abrir espaço para os debates, né, o que eu queria frisar é que esse justamente é o tratamento hoje outorgado para o tema, e nós temos, tal como no processo penal, ou tal como na área penal, nós temos perfeitamente identificado a incidência de duas normas, uma por tutelar o meio ambiente, outra por tutelar o patrimônio minerário. Transpondo isso para o campo não penal, nós temos também a incidência desses dois possíveis regimes, ou seja, a partir da usurpação minerária, né, da usurpação ilegal, eu posso ter a caracterização de um dano ambiental sujeito a um regime próprio específico de reparação, e eu posso, sempre teremos com a usurpação minerária, né, uma caracterização, um prejuízo ao patrimônio minerário nacional, e isso dá ensejo justamente ao quê? A pedidos de responsabilização por esse dano patrimonial, por esse dano causado ao patrimônio minerário. Então, esses são os aspectos, digamos assim, não atuais, são aspectos presentes, né, e hoje bem discutidos nos tribunais, mas que se fazem presentes e que necessitam, digamos assim, há essa necessidade da atuação do Estado, justamente porque nós temos esses bens jurídicos que são protegidos por normas de direito penal, como o doutor Leonardo muito bem colocou, mas que igualmente são protegidos por normas de direito civil, e a medida mais adequada ou mais usual do direito civil é justamente o ressarcimento. E a última medida, o último aspecto que eu queria ressaltar, até porque justamente nós temos um caso, não de conflito, mas de convivência do sistema penal com o sistema não penal. E acho que esse é um aspecto importante a se ressaltar para muito bem diferenciar o que são medidas sancionadoras e o que são medidas reparatórias. Então, veja bem, como eu coloquei, a usurpação minerária, a usurpação ilegal, né, a lavra ilegal, causa um prejuízo, um dano ao patrimônio minerário, que eu vou quantificar 5, 10, 20, 30 mil, milhões, milhares de reais, e eu vou buscar esse ressarcimento. Este é uma situação, esta é uma possibilidade. E eu terei também as sanções de natureza penal, que podem ser aplicadas à pessoa física, né, ou à pessoa jurídica, no caso do processo por crime ambiental, né, mas esse aspecto é muito importante, essa comunicabilidade. Então, se porventura o diretor da empresa venha no processo penal, pagar a sua sanção, a sua multa penal fixada, e ao mesmo tempo lá ele fizer o ressarcimento do dano minerário causado, né, a sanção penal, a sanção tem um aspecto pessoal. Agora, o dano, e isso que eu quero transmitir essa mensagem, né? No dano vigora um princípio da unicidade do dano, ou seja, se a pessoa jurídica, através do seu diretor ou dos seus empregados, causou um dano, nós temos um único dano. Eu posso até sancionar todas essas pessoas por várias sanções específicas, cabíveis, conforme direito administrativo, direito penal, direito civil, assim sucessivamente. Mas o dano, esse é um só. Podemos ter sim uma responsabilidade solidária, algo do gênero, mas eu não posso cobrar o dano, ou melhor dizendo, se o dano ao patrimônio minerário for de 100, eu não posso cobrar 100 da empresa e 100 da pessoa jurídica, e 100 da pessoa física. Eu teria que cobrar 100, pode ser em regime de solidariedade, mas é 100 e não é 200. Né? Então, no aspecto do dano, sim, nós temos a unicidade do dano, né? E isso é algo a ser observado, e daí sim, nesse aspecto, nos parece que eventual dano ressarcido no penal, veja bem, eventual dano ressarcido no penal deve ser compensado com eventuais danos que venham a ser fixados numa medida civil. Seriam essas as minhas considerações que eu tenho por hora.